Hello, Godgers, Nina da Bai, e hoje eu gostaria de falar para vocês um tema muito importante. Eu abordei esse tema numa live que eu fiz, tá? Em que eu envolvi a Super Vulgar, porque ela tratava de uma questão, né, de alguém próximo a ela, que teve problemas de relacionamento e tal, não sei o quê. E eu tratei isso na live, e foi um tema super complicado, porque boa parte das pessoas que estavam nessa live eram homens. E como sempre, né, o meu canal tá abarrotado de homens que, para além deles constantemente só culparem as mulheres, eu percebi que durante essa live, os homens estavam o tempo todo querendo ter a minha atenção para falar de por que o comportamento feminino doentio é que os faz da maneira que os são, ou que os faz com 300 mil pés atrás, quando no final o problema é entre homens e mulheres que precisam fazer essa cura interna e eles não estão fazendo. E para além disso, aqueles poucos que ainda conseguem se relacionar, como eles estão prejudicando e como eles estão literalmente fudendo a vida da outra pessoa, tá? Então, eu quero aproveitar esse momento que eu trouxe, né, na live da Super Vulgar e eu vou transmitir essa ideia aqui para vocês através de um vídeo curto. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu andei notando alguns comportamentos que eu achei, assim, difíceis e eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, tá bom? Como eu disse anteriormente, eu já abordei isso na live. Se vocês quiserem assistir o conteúdo, né, de uma maneira mais completa através da live, principalmente porque eu leio a maioria dos comentários que estão lá, vocês vão entender por que eu tô falando sobre isso, tá? Então vamos lá, eu trouxe aqui já no ponto, tá? E aí eu vou deixar ela falar a boa parte do conteúdo e eu vou fazer algumas pontuações, tá? Mais saber, cortou contato, ele viu que ela tava bem, tentou voltar pra vida dela. Então tá bom, então vamos lá. Oi, Suzana. Falo com você por vários motivos, mas o principal é porque não quero continuar assim, não quero continuar sem que a gente se fale um com o outro pelo resto da vida e que a gente se odeie. Várias vezes eu te disse que, independentemente do que aconteceu, eu sempre vou querer que você faça parte da minha vida, mesmo depois de tanto tempo. Eu quero que você saiba que você, Caps Lock, ainda é alguém muito importante pra mim e que não quero e não posso continuar assim. Coisas relacionadas com você me aconteceram ultimamente e é por isso que hoje decidi deixar meu orgulho de lado e vir falar com você. Nossa, que guerreiro, gente. Ele deixou o orgulho dele de lado. Ao que ela respondeu: Olá, eu só tô te respondendo pra deixar as coisas claras. Honestamente, me separar de você é uma das melhores coisas que me aconteceram desde quando eu cheguei aqui, porque eu percebi que te ter na minha vida me impedia de fazer várias coisas e ir mais longe, principalmente de me cuidar psicologicamente. Você sempre me disse que as pessoas não tinham que ter motivo nenhum específico e especial pra me amar, mas eu descobri longe de você que uma quantidade enorme de pessoas me amam apenas por eu existir. Tentava me colocar pra baixo a respeito do meu trabalho, quando na verdade eu tava ganhando bônus, nunca celebrava as minhas conquistas e se fazia de pobrezinho pra que eu me sentisse mal por exigir. Bem, eu vou fazer só um apanhado aqui de algumas coisas que aconteceram, tá? Ela dá todo um contexto desde o início daquela live que a Super Vulgar fez. E o que eu acho muito interessante? Eu acho interessante como a gente percebe um comportamento padrão de pessoas emocionalmente doentes, seja por parte da menina, tá? E seja por parte do cara que tá lá. Por quê? Porque muitas vezes homens e mulheres têm péssimo hábito, mas é o péssimo hábito de culpar o outro. Isso é um péssimo hábito. E eu juro pra vocês, essa história de culpar o outro não vai resolver o problema da sua vida. E você depois tem que se questionar quanto tempo você quer passar nessa merda dessa vida sua, o quê? Justamente jogando a responsabilidade para os outros, tá? Deixar isso muito claro pra vocês. Então, o que acontece? Então, basicamente, a Super Vulgar, desde o início do vídeo, ela vira pra nós e fala assim, ok, a menina era uma menina que trabalhava, que ela tinha as coisinhas dela, ela passava ao que ela deixou ali, entendeu? Por uma fase muito difícil de luto, tá? Ela tava conhecendo esse carinha, ele sequer chegou a namorar com ela, tá? Mas o que que acontece? E assim, pelo que a Super Vulgar também diz, era um cara feio, era um cara acomodado, era um cara que não queria saber de nada e era um cara que só menosprezava ela e desprezava ela, tá? E eu quero dizer para homens e mulheres que me assistem, quem nunca, como mulher, uma vez namorou um cara que era um cara que só pensava em si mesmo, só pensava na própria dor, só pensava em coisas relacionadas ao orgulho e o ego dele, né? E toda hora voltava atrás, achando que era macho o suficiente, pedindo perdão, quando na verdade ele não estava pedindo perdão, na verdade ele estava só querendo voltar para a mulher para depois terminar com ela. Quantos de vocês não passaram por esse processo? De às vezes o cara falar que perdoa para levar a menina depois para casa e no dia seguinte falar assim, ai, avaliei melhor, não dá pra gente ficar junto, porque quer ser o último, no eguinho frágil dele, a terminar o relacionamento,
para falar assim, bem, fui eu que terminei o relacionamento. Entendeu? Quantas mulheres, quantas de vocês já não viram uma amiga sua ou já não passaram por isso, de arrumar um cara que ele é tão egoísta, tão filhinho da mamãe, tão acomodado e tão não macho, porque isso não é comportamento de homem, né? Vamos ser sinceros, que no final ele só quer ter a última palavra para não sentir aquele egozinho dele ferido de tipo, ai, ela terminou comigo. Digam. Então é isso. Então isso é... E aí, por outro lado, nós temos uma outra situação que por mais que essa mulher, segundo a Super Vulgar, como ela trata aí, ela fosse uma mulher independente, ela trabalhasse, tivesse as feridas dela, tivesse as dores dela, ela também tinha um comportamento que precisa, neste exato momento, ser avaliado, que é o quê? Que é uma mulher que ela passa por um momento de muita dor na vida dela, e ao invés dela resolver o problema com ela mesma, a primeira coisa que ela pega e faz é achar um cara que ela acha que vai ser o salvador dela. Entendem? Então os dois nessa brincadeira estão errados, e não tem como isso dar certo. Uma mulher que ela tem um foco na carreira dela, na vida dela, no trabalho dela, tá passando por um momento emocionalmente muito complicado, ela não tem que buscar aprovação em cara. Ela não tem que buscar o cara que vai ter comportamentos igual tá vendo aí. E é claro que ela também vai pegar um cara doente. Se você, homem e mulher, tenta achar que você vai se relacionar, que você vai achar outra pessoa. Por quê? Porque vai curar os seus problemas emocionais, você tá muito enganado porque você vai perder tempo, tá bom? Vamos continuar. Que você agisse como um homem. Você nunca me deu nenhum presente e a única vez que me deu uma faixa de cabelo. Eu não te odeio de jeito nenhum, mas eu não quero mais voltar a ouvir falar de você, eu não quero mais falar com você. Você foi uma fase muito feia na minha vida. Lembrar de meu tempo com você, de verdade, são as piores lembranças. Você nunca foi um bom namorado, você nunca foi um bom amigo. Você era apenas uma simples companhia que me preencheu em momentos em que eu me sentia sozinha. Sinceramente, vejo que você estava com inveja das coisas boas que me aconteciam. E você Vocês estão percebendo como chega um momento de tipo, você foi uma pessoa que preencheu nos meus momentos mais difíceis? Homens e mulheres, não procurem um relacionamento, porque vocês precisam se curar, tá? Porque ninguém tem que fazer esse papel. Ninguém é pai ou mãe dos outros. O que eu mais vejo é esse tipo de comportamento. Pessoas que precisam tratar a si mesmas, precisam tratar as dores de vocês, e na verdade vocês querem tratar a dor de vocês com aprovação, seja de homem ou seja com mulher. Os dois aí, nesse caso, têm problemas deles mesmos que precisavam ser resolvidos e se juntaram porque acharam que juntando iria resolver os problemas internos e de repente virou isso aí que vocês estão acompanhando. Você nunca me consolou nas coisas ruins que aconteciam comigo e nunca me levou a sério e foi sério em nenhum aspecto. Sinto que a vida te colocou no meu caminho para que eu chegasse no fundo do poço e aprendesse a me valorizar como mulher. Obrigada por ter se retirado da minha vida e espero que nunca mais me procure, por favor. Aqui ela não se valorizou como mulher, tá? Porque uma mulher, ela, quando ela procura uns caras assim, nessa fase da vida, se ela realmente ela se dá esse valor, ela estava vivendo todos esses momentos de muito peso emocional sozinha. Ela não estava procurando um cara para fazer papel de pai, para ser consolo, justamente porque ela não estava bem, tá? Aí ele respondeu: Nossa, Suzy, de verdade, me surpreende tudo que você diz, você me deixa sem palavras, isso dói muito. Eu concordo que tivemos um relacionamento tóxico e que fui em muitos aspectos uma pessoa ruim com você, mas eu não entendo tudo que você diz, eu não sinto que eu fui o pior dos piores, mas você tá me fazendo sentir desse jeito, sendo que pra mim, a sua partida, né, você ter saído da minha vida, me doeu profundamente e eu estava muito bravo com você e até falei com ódio e um sentimento feio em relação a você, até perceber que você foi uma parte fundamental da minha vida e não sei por que isso aconteceu comigo, não sei porque eu agi desse jeito, mas eu sempre pensei em você, em como você estava e... Vamos lá, ele nunca pensou nela, ele sempre pensou nele, tá? E aqui ele tá muito mais falando coisas para ele tentar se sentir menos pior do que ele já tá se sentindo pela rejeição. Ou seja, isso para mim é todo um resumo de um homem machucado, um homem não homem, um homem mimado, um homem que nunca aprendeu a ser homem. Porque isso não é ser homem. E eu tenho reparado aqui no meu canal que o comportamento masculino são de homens machucados, não homens, que estão responsabilizando no final a mulher justamente porque o ego é tão frágil que precisa se sentir melhor falando mal de mulher, tá? Então aí nós temos um caso muito típico, não, assim, tirando o fato, se essa história é verdade ou se essa história é mentira, porque no final isso não me interessa, mas eu acho que é um exemplo muito legal pra gente trazer aqui no canal, que é o seguinte, mesmo que se essa história fosse fictícia, o que eu mais vejo acontecendo é pessoas que têm problemas emocionais
que querem descambar e resolver esses problemas emocionais que elas têm no outro. E achar que arrumando um relacionamento, elas vão conseguir resolver esses problemas emocionais. Mas não. Problema emocional se resolve com terapeuta, se resolve com psicólogo e se resolve com outras pessoas mais, tá? Você não tenta procurar um relacionamento para você achar que você vai encontrar um salvador, tá? E mulher masculinizada tem muito essa característica. Que ela tá assim, ela tá passando um momento difícil e ela consegue arrumar o cara mais bosta do mundo, tá? O cara menos macho do mundo, porque ela tá masculinizada. Porque ela tá com uma dor gigantesca, ela tá com um problema gigantesco. E ela acha que esse cara vai ajudar a resolver os problemas dela. E depois ela chega à conclusão que o cara é um grande bosta, é um filhinho de mamãe, é um mimado. E levando em consideração uma coisa, tá? O cara é um encostado, o cara não queria saber de nada, o cara, pelo visto, né, pelo que ficou entendido aqui da Subvulgar contando, carreira dele, ele não tava nem aí. E além disso, segundo a própria Supervulgar, o cara era assim, mega feio. Ou seja, a mulher masculinizada, ela pegou um cara completamente serviço social para preencher todas as dores e achar que esse cara ia ser o homem suficiente com H maiúsculo, já que ela era uma mulher que estava no momento que ela estava fragilizada e masculinizada, como se isso fosse resolver o problema dela. E deu no que deu, né? Vamos lá. No que você precisava. E eu não entendia porque eu te amava tanto e as pessoas ao nosso redor também me perguntavam a mesma coisa de a gente não tá junto, porque eu ainda te tinha na minha vida depois de tudo que aconteceu. Ou seja, ele, tipo, se tocou de que realmente não fazia sentido ela tá lá ainda aceitando ele. Eu lamento muito que você se sinta assim, Suzana, juro. Me dói ouvir o que você diz, e pode ser por causa da minha maneira de ser tão frio, sem sentido e sem sentimentos. Eu sei que às vezes eu escrevia pra você e posso ver um pouco do que você diz, mas acho que era a minha máscara pra eu não me abrir e realmente mostrar o que eu realmente sentia. Ou seja, tipo, eu era frio com você, mas eu acho que era uma coisa de eu fingir, tipo. Quem me conhece sabe o quanto eu te Ou seja, no final esse cara também era super confuso. Ele não era frio, pelo contrário, ele era super emocionado, né? Ele era egoísta, ou seja, ele só pensava nele mesmo e só tava aí com ela, por quê? Porque no final era uma pessoa que tava cuidando dele como se fosse a mãe dele, entendem? Porque o cara, quando ele não é masculino, ele arruma uma namorada ou arruma uma mulher para o quê? Para ser a mãe dele, para ser a continuação da mãe dele. E aí fica desse jeito. E arrumou uma mulher perfeita porque era uma mulher masculinizada, que sabia o que queria, que tinha carreira e tinha outras coisas mais, que ela virou e falou assim: eu preciso de ter alguém para ocupar meu espaço, porque o homem de verdade não vai querer pegar uma mulher masculinizada, porque vai ter que curar as dores da mulher, tá? Porque as pessoas que elas estão já curadas, sejam homens ou sejam mulheres, elas não vão pegar gente que não tá bem, gente que tem várias dores emocionais para serem curadas e vai fazer serviço social. Ninguém faz serviço social, entendeu? A não ser que realmente aquela pessoa ela esteja passando por um estágio difícil, tá? Porque quem tá bem emocionalmente, tá correndo atrás das coisas, tá correndo atrás do propósito, não tem tempo para ficar ajudando as outras pessoas, ficar perdendo tempo com pessoas que precisam de ajuda, entendem? Então isso é muito importante. te amo, Suzana. É claro que tinha que ter um quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe o quanto eu te amo, Suzana, mas eu vejo que eu nunca soube te mostrar. Estava trabalhando. Ele nunca amou ela. O que ele sente é apego emocional, é o ego dele falando assim: mas eu quero falar que eu te amo, porque ele queria no final ela de volta. Por quê? Porque ela era a muleta dele. Ela era a segunda mãe dele. Entendeu? Então ele falava: eu nunca fui claro o quanto eu te amava. Isso não é amor, tá? Isso é outra coisa. Mas amor, ele é livre. O amor é uma coisa que ele expande. Ele não é essa coisa possessiva, não é essa coisa doente, ele não é essa coisa de eu não fui claro com as palavras para te dizer o tanto. Não, o amor simplesmente a pessoa sente esse amor. Esse amor sai de dentro dela. Esse amor simplesmente é uma coisa que não precisa falar nada, porque tá nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas palavras. Entendeu? E cada um, obviamente, tem uma forma de amar diferente. Mas o falar não é apenas uma única forma de comunicação do amor. E eu acredito que o problema aí não foi só a falta de comunicação. Do início ao fim, ao que me parece, sempre foi cada um precisando do outro, porque, né, tinham ali as questões que precisavam, né, de serem curadas, que nunca foram curadas, que, pelo contrário, foram ainda mais machucadas.
pensando nisso e por isso eu vim te escrever, porque eu tinha que tirar esses sentimentos que eu tinha e pedir desculpas com todo o meu coração pelo que eu fui de ruim com você. Ao que ela respondeu: eu já sei de tudo que você falou para os seus amigos, com aspas. Eu te digo com toda a minha sinceridade, você foi o pior relacionamento que eu tive. Você foi até pior do que um ex que tinha um temperamento muito forte. Eu, no lugar da mulher, eu não falava nada. Eu só se eu tivesse bem, assim, tem duas coisas, né? Ela tá uma mulher machucada, por isso que ela tá falando isso. Mas a mulher que normalmente ela tá bem, ela não perde nem tempo dando liçãozinha de moral pra fazer homem virar homem. Não perde, isso é coisa de mãe. E esse comportamento que ela fez é porque ela ainda tem esse problema que ela precisa resolver e meio que pro ego dela, ela também tinha que jogar na cara dele todas essas coisas de como ele é um bosta, tá? Porque normalmente, quando a mulher percebe um homem bosta, ela não gasta tempo com ele. Ela não fica dando liçãozinha de moral, entendeu? Porque isso aí é mãe que corrige, pai que corrige, entendeu? Namorada não tem que corrigir, ex-namorada, ex-ficante não tem que corrigir porque o cara é um bosta. Sabe? E tem mulheres que elas têm mania disso, de quererem ser mães dos caras. E isso é péssimo. Porque você não soube estar lá pra mim e o meu ex estava lá pra mim. E é óbvio que você sente a minha falta e você me tem em mente porque foram muitas coisas boas que eu fiz por você. Claro, ela foi a mãe dele, isso é bem evidente. Coisas que não aconteceram com você em outros relacionamentos, porque você teve a oportunidade de estar com uma pessoa de qualidade e que estava em todos os aspectos querendo te ajudar e elevar a sua vida. Que no caso era ela. Eu não estava elevando nada, ela estava só sendo mãe dele, então isso não é elevação. Não tenho culpa de você querer mascarar os seus sentimentos e você se sentir desse jeito. Sendo que eu passei por traumas muito grandes e eu sofri muito na minha vida e você nunca soube como se comportar pra me ajudar. E ela arrumou esse bosta porque ela nunca resolveu esse trauma e usou esse bosta, né, desse cara aí, que pra mim é uma criança infantil que não cresceu, né? Que é esses homens fragilizados que estão mais próximos de nós do que a gente imagina, esses homens filhinhos de mamãe, esses homens doentes que ficam culpando sempre a mulher, né? Que são esses homens fragilizados, entendeu? E usa a mulher também. O tempo da mulher, que usa a fragilidade da mulher, por quê? Porque precisa desesperadamente de uma mulher para o quê? Para dar esse suporte. Porque tem um homem, gente, tem um homem que ele precisa de ter relações, de ter sexo para se sentir mais homem. Que bosta é essa? O cara, ele não é homem porque ele tem um bom trabalho, ele não é homem porque ele tá cuidando da vida dele, ele não é homem porque ele tá cuidando de si mesmo, ele não é homem porque ele tem uma comunidade importante para ele. O cara só se sente homem porque ele precisa de validação daquilo que vocês estão pensando. Entendeu? Por isso que esse cara é um bosta, por isso que esse cara não é homem, tá? Porque homem que precisa de validação não é homem, tá? E isso tá cheio no Brasil. Eu acho que esse caso foi nos Estados Unidos, mas o que mais tem no Brasil é homem, jovem adulto, precisando de validação nesse quesito, tá? Ao invés de cuidar da vida do que precisa. E depois fica reclamando que tá difícil arrumar mulher. Por quê? Porque a validação tá onde? A validação tá no sexo. A validação não está no trabalho, a validação não está em morar sozinho, a validação não está em cuidar do corpo, a validação não está em se tornar uma pessoa melhor a todos os dias. Não, a validação está com mulher. Aí se eu não tenho validação da mulher, aí eu falo mal da mulher e eu falo que a culpa é sempre do outro. E não teve nem capacidade de trazer nenhuma desculpa pra isso. Mas infelizmente eu fui dano colateral, gente, não tô conseguindo traduzir isso aqui, tá? Tá em português aqui traduzido. Mas infelizmente eu fui dando colateral e de você aprendi que muitas vezes quando você quer ajudar alguém que está no chão, você pode ser puxado ainda mais pra baixo. Olha só a lição, gente. Você tá querendo elevar um cara e ele vai lá e te puxa ainda mais pra baixo. Os dois estão pra baixo e cada um tá afundando mais do que o outro. Não tem elevação aqui, é daqui pra baixo, não é daqui pra cima. Ninguém se eleva dessa forma. Pra baixo. Aí ele respondeu: bem, não sei o que te disseram porque não tenho muito contato com seus amigos, mas de verdade isso me deixa sem jeito. Aceito que você não goste mais de mim, mas fico muito machucado por como as coisas aconteceram. Aí aconteceu uma coisa muito ruim na vida dela, né? E ele falou: nossa, eu fiquei sabendo agora há pouco tempo sobre isso que aconteceu, essa pessoa que você perdeu. Tipo, ele nem lamentou. Aí ela respondeu assim: nojo, eu não te devo nada, muito menos satisfação. A respeito dessa perda, não vou deixar claro aqui, mas a respeito dessa perda, eu fico muito feliz por você não ter estado aqui, porque eu pude me reconstruir sozinha e fazer o meu caminho livre nessa vida. Ou seja, ela conseguiu descobrir que ela não tem que precisar de um homem para resolver os problemas dela. Lembrando que ela estava vivendo um momento de muita dor, tá? E é aquilo que eu sempre falo. Mulheres que estão vivendo um momento de muita dor, um momento de muita dor é vocês se curarem sozinhas e não procurar homem, não procurar pai. Para o quê? Para preencher esse vazio dessa dor, tá? Vocês têm que procurar o caminho por si só.
E não buscar homem que quer validação sexual, porque não é homem, é criança. Entendeu? Que precisa de sexo, precisa comer 1001 mulheres para se sentir um pouquinho mais com autoestima. Porque tem muito homem, principalmente homem jovem, principalmente o cara quando ele não tem dinheiro, ele não tem uma família direito, ou quando ele tá começando a vida dele, ele precisa da validação, tá? Por isso que esses caras não vão pra frente. Eu falo pra vocês, eu tô cansada de conhecer homens, tá? Que usaram e que ainda usam, que precisam de validação feminina e não conseguem desenvolver na vida. E sim, a mulher, ao tempo errado do homem, ela atrapalha, tá? Aí ele rebate: Suzana, você não me deve satisfação sobre a sua vida, porque eu te conheço muito bem e sei sobre o seu sofrimento. Digo a todos ao meu redor que você é um caso de coragem e força em todos os sentidos. Tipo, você quer um balão por reconhecer isso? E também reconheço que cometi um erro com você. E ele ainda continua: Suzana, você confia demais no que as pessoas dizem. Mas eu não vou falar a respeito. Confia tanto que ela arrumou um cara bosta, né? O caso é, Suzana, que eu não entendo que você tem todos esses sentimentos por mim. Tudo bem eu ter errado e me comportar mal e ter te machucado, mas não entendo como isso se justifica. E aí ela ficou de saco cheio. Todo o comportamento dele é porque ele estava buscando ela desesperadamente de volta. Se ela tivesse voltado para ele, eles tinham tido uma noite juntos e no dia seguinte ele tinha jogado ela fora, tá? Porque é isso que acontece. Ele só queria a última validação dela nessa conversa. Pra depois ele falar assim, tchau, vai seguir sua vida, porque, né? Às vezes ele se toca também, não preciso de uma mulher pra isso. Eu quero me atentar a uma coisa dos comentários, porque eu falo que os vídeos sempre continuam de quem tá assistindo os vídeos, tá? Vai ser uma coisa que sempre nos meus reactings eu vou fazer. Prestem atenção numa coisa. E eu mostrei isso, tá bom, gente? Eu mostrei isso na minha live, tá? A live tá completa, mas você sabe, né? Vocês sabem que eu preciso dos vídeos mais curtos, né? Prestem atenção no que as mulheres dizem e prestem atenção no que os homens dizem, tá? Essa parte final, ele não conseguiu ser um humano decente para ela, não conseguiu ser um amigo, essa parte. Quando o cara, desde o começo, não consegue fazer isso, o que é o mínimo, você já tem que meter o pé na bunda dele logo. Que é o quê? É o homem ser homem. É o homem aguentar o tranco das coisas. Não é o cara ser mimizento. Não é o cara, ai, me desculpa, ai, me perdoe, porque eu não consegui ser sincero sobre as coisas que eu te senti. Não, isso não é ser homem, ponto. Hoje o problema em torno da masculinidade é que os homens não sabem ser homens e estão constantemente jogando a responsabilidade das mulheres porque eles não estão com comportamento de homem. Eu vejo isso constantemente. Homem não tem que culpar a mulher, homem tem que ser homem, ponto, acabou. Ah, mas a sociedade não. É falta de testosterona, não é possível. Mais uma mulher aqui. Obrigada, querida, Deus te abençoe, eu te amo muito. Esse era exatamente o vídeo que eu precisava. Quero mudar a minha vida a partir de agora. Ou seja, nós temos mais uma mulher doente, tá? Que agradeceu a ela porque ela precisava disso. Então, provavelmente é mais uma mulher masculinizada que viu essa história como parte da história dela para falar assim: eu preciso me curar. Percebam que aqui subentendido, tá? Quero mudar a minha vida a partir de agora. Ou seja, isso aqui é eu preciso me curar e a cura tem que ser sozinha, tá? O que mais? Você é muito necessário, ou seja, né? Tem mulheres que estão agradecendo ela compartilhar esses conteúdos, que é legal, né? No meu canal, quando eu compartilho conteúdo de homem, o homem tá batendo comigo e falando que eu não tô sendo sensível para entender as dores deles. É como se o homem tivesse que ficar compartilhando dor, né? O homem tem que compartilhar ser homem e não ficar compartilhando dor. Isso é coisa de mulher. Mulher é que fala sobre sentimento, fala sobre dor, sabe? Fala sobre as inseguranças. Então, a grande novidade é o homem ficar inseguro falando sobre a dor, tá? Aí, mais uma agradecendo, né, sua existência, sua missão nessa terra é fundamental, tá vendo? Mais uma mulher grata, né, por ela ter compartilhado esses momentos que foi difícil, né, e que elas se sentiram, querendo ou não, na mesma posição, que são essas mulheres que estão masculinizadas, que estão doentes, que têm essas dores, que precisam dessa cura interna, que são coisas que eu já tô trazendo no canal, porque o conteúdo vai ser misto daqui pra frente, tá? Olha esse aqui, isso aqui é grave, isso são coisas que precisam ser curadas, tá? Todo homem que chega em mim, eu já acho que me odeia. Tá vendo? Essa aqui tá buscando, ela tá precisando de um resgate de autoestima, ela precisa de ajuda. Aí no final ela acha que prefere mulheres, tá vendo? São realmente mulheres que estão precisando de ajuda. Tá? Eu falo que a Red Pill feminina é este resgate de homens e mulheres que precisam muito de ajuda. Só que eu percebo desse conteúdo, né, nesse núcleo, nesse nicho, né, de mulheres que estão assistindo a Super Vulgar, que elas observam isso como forma de, tipo, exemplo de que elas precisam e elas são as únicas responsáveis por essa cura, tá? Aí tá, o que mais que eu tenho? Que tem aqui?
Aí vem o cara. Olha como é que são os homens falando sobre esse tipo de conteúdo. Mulher apaixonada pelo cara, mas compensa. Primeiro que ela não tinha paixão, ela tinha apego emocional. Isso não é paixão, tá? Mas compensa perder o amor para validar um pouco do ego feminino. Vocês percebem que vale a pena perder o amor, não é amor. O que ela tá ali é tentando se livrar do apego emocional que ela criou com um cara porque ela tá vivendo um momento difícil e muita dor. Isso não tem a ver com o ego dela. Tem a ver de uma cura interna que ela precisa fazer e que ela usou um homem para ser uma moleta ao invés de resolver esse problema. E vocês homens que me assistem, vocês fazem muito isso, tá? Só querem chats ricos, quer dizer, a mulher falou que o cara era acomodado e o cara ainda era feio, né? Chats ricos, porque o chat parece que ele é bonitão, né? Os chats ricos e depois choram por serem tratadas como chaveirinho do carro deles. E o cara ri. Ou seja, o cara tá se divertindo com uma história dessas. Quer dizer, ele vê uma mulher se fudendo. Gente, é uma coisa tão doentia na geração atual que a gente tem de homens, que os caras, eles se sentem felizes por ver uma mulher que precisa de ajuda, entendeu? E vocês constantemente estão sempre culpando as mulheres por vocês emocionalmente precisarem também passar por isso. E vocês estão rindo, entendeu? Rindo, entendeu? Então, assim, o resgate da masculinidade, ele era para ontem, porque o papel do homem não é rir se uma mulher precisa de ajuda, entendeu? É em alguma medida ajudar, embora esse tipo de ajuda é difícil um homem dar, que é o que ela buscou, que foi um pouco errada, porque essa ajuda é uma ajuda dela com ela mesma, tá? A gente não sabe o que aconteceu, né, no individual dela, mas que ela precisava dessa busca, dessa ajuda, através de um terapeuta, alguém assim, mas não através de um homem, tá? Porque homem não é terapeuta. E tem muita mulher que acha que tem que namorar, que tem que arrumar um homem, porque o homem tem que salvar essas coisas que ela tem que resolver com ela mesma, tá? Então isso é muito importante. Mas aí, uma coisa que eu não aguento é isso. Parabéns, esses canais são mais engraçados que os da Rede. O cara tá comemorando a dor de uma outra mulher. Isso aqui pra mim, gente, desculpa dizer isso aqui pra mim, isso aqui é o pior do pior do pior de um homem. Tá? Isso aqui não é um homem, isso aqui é um projeto. Isso aqui precisa urgentemente ser salvo, tá? Salvo no sentido assim, né? Entendeu? Ó, eu acho meio perda de tempo escrever textão pra homem. Aposto que eles nem leem de verdade. O tipo de leitura pra quem quer entender algo. Eu só faria vaza chulé. Eu faria a mesma coisa. Foda-se, entendeu? Deixa eu cuidar de mim mesma. Pra eu nem continuar me machucando e nem aquela outra pessoa, que é aquele outro homem que tá aí. Que Deus me livre, né? Então, assim, mas eu teria também um pouco mais essa atitude, sabe? Porque se eu tenho um problema, eu tenho que resolver comigo mesmo. E não moletar em homem pra resolver isso pra mim, tá? Não moletar mesmo. E é isso. O homem ali ele só acabou lendo porque ele queria a mulher de volta, tá? Ele tava fazendo de tudo pra ter a mulher de volta. Por isso que ele tava ali respondendo ela o tempo todo, ativa e tal. Porque ele sabia que se ele perdesse ela, como a mulher é a validação, né? O sexo é a validação. Se ele a perdesse, ele perderia uma constante validação que ele tinha com essa mulher. Porque esse cara também não tem autoestima. O cara feio, o cara sem autoestima, o cara não quer saber de nada. Quantos de vocês também não são assim, né? Aí vem mais um, né? Mais um homem doente aqui, né? A modernete que acha que o homem tem que se arrastar aos pés dela. A modernete. O cara acha que a mulher é modernete por quê? Porque ela tá cuidando da vida dela? Entendeu? Ou será que esse cara é frustrado e porque ele não é bem sucedido na profissão dele e a mulher aparentemente... Porque nós temos hoje muitas mulheres que elas estão sim, elas estão dominando o mercado, principalmente nessas profissões, né? Que pagam melhor, de chefia, outras coisas mais, né? Aí ele chama de modernete, porque o cara se sente tão bosta que aí ele tem que virar e falar pra mulher que ela é uma modernete. Entendeu? Que é o quê? Que é aquele homem que afunda. Esse cara aqui é igualzinho esse outro que tá relatando aí, entendeu? Por quê? Porque ele quer afundar. Como ele não tem autoestima, como ele não é homem de verdade, ele precisa afundar a mulher. Por quê? Porque afundando a mulher, ele acha que pega uma mulher, entendeu? E acha que o homem tem que se arrastar aos pés dela. Esse cara aqui tá desesperado pra arrastar no pé de alguma mulher, porque deve ser tão bosta, que não deve ter nem mulher que tá correndo atrás dele, né? Pronto, é isso.
Então eu queria concluir isso aqui com vocês, tá? Meu Deus, nós estamos caminhando para 30 minutos. Ô, gente, perdoa, eu não consigo fazer vídeo pequeno com coisas tão complexas, tá? De verdade, mulheres, vão praticar perdão primeiro, tá? Primeira coisa, vão resolver esse interno de vocês, tá? Não significa que vocês são boas empresárias, que vocês são mulheres que trabalham, são mulheres que vivem sozinhas, que cuidam da vida de vocês, tá? Não sei o quê. Não significa que vocês precisam fazer esse resgate em ser mais femininas, entendeu? Esse resgate de curar todas as dores internas, porque essa menina estava passando por uma dor, tá? Então, curem isso. Curem a relação com o pai de vocês, curem a relação com os homens de vocês, tá? Porque às vezes tem muitas dessas mulheres que até chegam a ser meio que... elas não se curam. E aí depois vai achar esses caras bostas para achar que eles vão ser milagreiros de coisas que elas têm que resolver com elas mesmas, tá? E isso é um erro de nós mulheres, porque compete a nós também essa autoavaliação, assim como eu também puxo muito a orelha dos caras aqui do canal, que eles têm que cuidar dos problemas deles e não ir atrás de sabem do quê, para ter essa aprovação, para não olhar para si mesmo também, tá? Né? É todo mundo carente, todo mundo precisa curar o interno, né? Que não tá curando. E segundo, que eu achei interessante, é justamente isso. Porque tem muitas mulheres aqui no ramo aqui que assiste, né, a Super Vulgar, muitas mulheres aqui que se identificam com o que está acontecendo e agradecem. Ah, você é necessária, obrigada por ter me ajudado. Não pare nunca de ajudar as mulheres. Então tem muitas mulheres aqui que elas acompanham esse conteúdo aqui porque, querendo ou não, elas estão buscando o resgate. E o que eu percebo do meu canal, o que eu percebo quando eu vejo canais masculinistas, e eu vou trazer isso para vocês, tá bom, com o tempo, é o quê? Que os canais masculinistas, quando você olha os comentários, é a modernete, porque a mulher é isso, a mulher é aquilo outro. Em nenhum momento os caras viram e falam assim, cara, muito obrigada por esse conteúdo, sabe por quê? Porque eu precisava de alguém que fosse homem suficiente para falar que eu preciso ser mais homem, que eu preciso me curar, que eu preciso resolver os meus problemas internos. Eu não vejo homem com esse comportamento. É incrível. E ao longo do canal, eu também vou mostrar para vocês que me assistem o seguinte, como vídeos que falam sobre o resgate da masculinidade, ele necessariamente envolvem homens que estão culpando mulheres. Resgate da masculinidade é o homem ser homem e não o homem ser frouxo, que é isso que está acontecendo. Bem, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou muito grande, mas eu queria voltar nesse vídeo, tá? Para sair desse formato de live, porque foi um dos vídeos mais sensacionais para entender o que é que está acontecendo, né? Nesse mundo dos relacionamentos entre homens e mulheres. De entender que a gente precisa urgentemente resolver crenças e resolver todos os problemas emocionais que estão acontecendo por aí. Eu posso ser uma chave, eu posso ser uma pessoa que eu estarei aqui ajudando e falando assim, vambora, vamos acordar? Tá? Porque a Red Pill, pra mim, por exemplo, a Red Pill não é acordar os caras que as mulheres tão muito filha da puta, né? Não é isso. A Red Pill, pra mim, é acordar os homens do quê? Da masculinidade deles. Pra mim, isso é Red Pill. Por que os homens estão acordando só culpando as mulheres? Isso é comportamento de homem? Enfim, deixo vocês aqui com as indagações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente vai se falando. Take care.